Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a bordo do nosso humilde carrinho, um Astrinha que a gente chama carinhosamente aqui de Cristine, e a gente vai dar um rolê aqui pela minha cidade, Caruaru, Pernambuco, tá certo? Você vai conhecer um pouquinho da cidade. Agora, hoje a gente vai fazer o vídeo assim, meus caros irmãos, porque eu tenho estudado bastante o algoritmo do YouTube e dependendo da notícia que você vai dar, mesmo que seja fato, venha de uma fonte segura, às vezes o algoritmo pode entender como se você estivesse fazendo uma perseguição ou bullying à pessoa, e não é o nosso caso aqui. A gente simplesmente quer informar o que está acontecendo aí e fazer uma reflexão e inclusive uma separação do que é também manipulação nas próprias notícias. Essa é a nossa principal função aqui. Então o que a gente vai falar aqui, ela está na Isto É, está na UOL, aqui você pode ver o título, ó, Ministério Público quer caçar passaporte diplomático do apóstolo Valdemiro Santiago. Aí aqui na Isto É também está escrito, ó, Ministério Público Federal defende caçar passaportes de Valdemiro Santiago e R.R. Soares. Então, antes da gente ler, meus caros irmãos, eu fiz um vídeo aqui, se você não viu, veja, onde a gente mostrou que o Valdemiro está realmente numa situação complicada, assim como os outros também. Não é segredo para ninguém que com a crise, né, por causa dessa pandemia, eles não têm apurado como eles sempre apuraram, né, se aproveitando inclusive da fé das pessoas para enriquecer eles mesmos, mas as pessoas sem poder trabalhar, as pessoas sem poderem abrir os seus negócios, não têm pagado os dízimos e eles têm ficado em más lençóis. O Valdemiro conseguiu inclusive superar o seu Madruga, devendo mais de 14 meses de aluguéis. A gente que assistiu o Chaves desde criança, a gente sabe que o seu Madruga só chegava a dever no máximo 14 meses. Quando completava o 15, ele geralmente pagava. Mas o Valdemiro superou o seu Madruga e deve mais de 14 meses. E por causa disso, a justiça prendeu as suas contas e também da sua igreja. Conseguiram com isso, inclusive, recolher um valor de R$240 mil. Então, se você quer saber os detalhes, um vídeo bem editado, inclusive, com as imagens e tudo mais, do jeitinho que vocês gostam, tá aí no canal, assista antes de ver isso aqui, tá certo? Eu vou ler a matéria aqui da UOL e depois a gente vai fazer uma reflexão, tá certo, meus irmãos? Porque é preciso entender o que está acontecendo, isso aqui é mais importante do que parece. Escuta só, em pareceres enviados à Justiça, o Ministério Público Federal defendeu a cassação dos passaportes diplomáticos do apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder do Dinheiro, e do missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça. O passaporte de Valdemiro, com validade de 3 anos, foi concedido em agosto do ano passado pelo governo Jair Bolsonaro. A bispa Francileia de Oliveira, esposa do apóstolo, também recebeu o documento, que dá ao seu portador privilégio nas filas de aeroportos internacionais. Em alguns casos, dependendo do país, até o visto é dispensado. O Procurador Regional da República, Luiz Carlos de Santos Gonçalves, afirmou à Justiça que a concessão de passaporte diplomático a líder religioso viola o princípio da laicidade do Estado, privilegia determinada fé e discrimina cidadãos brasileiros residentes no exterior que professam outros cultos, motivo pelo qual não se encontram presente o especial interesse do país, afirmou. O parecer foi feito a pedido do Tribunal Regional Federal, que analisará um recurso contra uma decisão de primeira instância, que considerou que o apóstolo e sua mulher não têm legalmente direito ao documento. O recurso ainda não foi analisado, mas sua apresentação gerou o chamado efeito suspensivo, ou seja, ele continua a usar o documento normalmente. No processo movido contra R.R. Soares e sua mulher, Maria Magdalena Soares, a procuradora Priscila Roder disse que a propagação de crenças religiosas não pode ser considerada como atividades de interesse do país. Não se trata de missão oficial. Afirma, os passaportes dos líderes da Igreja da Graça foram concedidos pelo governo Bolsonaro em junho do ano passado. Segundo a Procuradoria, as atividades sociais desenvolvidas pela Igreja em outros países não são uma justificativa aceitável para o privilégio. Se assim o fosse, integrantes de ONGs e associações voltadas a questões sociais e humanitárias também teriam o direito de portar passaporte diplomático. Assim como no caso de Valdemiro, a Justiça decidiu em primeira instância que os líderes da Igreja da Graça não têm direito ao privilégio. Um recurso deverá ser analisado pelo Tribunal Regional Federal. O governo federal argumenta que os religiosos exercem atividades em prol das comunidades brasileiras no exterior. A finalidade da concessão do passaporte diplomático é permitir que eles desenvolvam atividades de maneiras mais eficientes. Afirma também que a concessão de vistos facilita a entrada em países que, diretamente do Brasil, as liberdades religiosas e de pensamento não tão rigorosamente respeitadas ou prestigiadas. R.R. Soares afirma que as viagens são de interesse do Brasil. Ele disse à Justiça, por meio de seu advogado, não ser um simples turista internacional, mas um líder religioso de renome. Romildo Ribeiro Soares carrega consigo, em suas viagens missionárias, interesses coletivos e difusos que transcendem aos seus interesses individuais, autorizando a interpretação de que,
Dentro destes interesses, há também interesse do país, afirmou o advogado Alexandre Henrique Costas Dias, que o representa. A defesa do apóstolo Valdemiro alegou que ele é um ministro religioso de grande notoriedade, que propaga sua fé não apenas no Brasil, mas em outros 24 países. Limitar o seu trabalho é impedir o direito ao livre exercício de culto e à promoção da fé religiosa, afirmou o advogado Denis Benaglia Munhoz. Além disso, ele afirma que a Igreja Mundial realiza atividades essenciais que beneficiam comunidades de imigrantes brasileiros e estrangeiros em diversos países. Bom, meu caro irmão, essa é a matéria. Como eu sei que você já é um cara esperto, já deve ter percebido a gravidade do que a gente acabou de ver. Primeiro, a gente sabe que aquelas propagandas que esses grandes pastores estavam fazendo ao próprio Bolsonaro não eram simplesmente porque eles são patriotas, porque eles achavam que de fato o Bolsonaro seria o melhor para o país. É claro que não. Sempre rola esse toma lá da cá. Então é o que eu falei para vocês, não é atacando o governo nem nada do tipo, mas eu disse para vocês que isso rolava. A velha política continua. O pessoal votou em Bolsonaro nas melhores intenções, querendo algo novo. E ele mesmo dizia ser algo novo. Mas o que as pessoas não perceberam é que ele era um velho político. Como um velho político, viciado na velha política, vai mudar de uma hora para outra se ele nunca mudou em toda a sua história? Entende, meus irmãos? Sempre ficou do lado de quem era mais forte, sempre apoiou. Já mostrei vídeos dele, também não vale mais a pena fazer isso, onde ele falava quando o PT estava no auge, com todas as palavras, o nosso PT. Então tá aí, ó, aparecendo, né? Se ele tivesse dado esse benefício ao Valdemiro, ao R.R. Soares, porque realmente ele queria propagar a fé e esse tipo de coisa, eu estaria aqui defendendo. Mas a gente sabe que isso aí é coisa de campanha, meus caros irmãos. Não tem nada de fé, não tem nada de patriotismo, não tem nada que essas instituições ajudem ninguém lá fora, a gente não vê isso. Eu nunca vi ninguém aqui nesses 6 anos de canal, alguém que tenha ido para os Estados Unidos ou qualquer outro país e tenha dito: Davi, olha, eu cheguei aqui com a mão na frente e outra atrás, e a igreja de Valdemiro me ajudou, a igreja do R.R. Soares me ajudou. Nunca vi isso na minha vida. Então isso é conversa para boi dormir. Esses benefícios que eles ganharam, com certeza foi pelo apoio que deram, né, os votos que conseguiram na campanha. É o toma lá da cá, já começou errado, é o que eu disse a vocês. Agora, falando de fé, meus caros irmãos, uma coisa que eu não sei como é que as pessoas ainda são enganadas por esses lobos devoradores, é que quando a gente vivia na velha aliança, antes do nosso Yahushua, antes do nosso Jesus Cristo vir à Terra, antes disso acontecer, a lei era diferente, as pessoas realmente tinham que pagar o dízimo e etc, etc. Mas esse dízimo sempre foi mantimentos para a igreja poder sustentar, inclusive o órfão, a viúva, os necessitados. Então a igreja, ao contrário dessa que está aí hoje, ela era justamente o ponto forte das pessoas. Tipo, dava uma crise muito grande, uma seca muito grande, faltando alimento, as pessoas iam para essa igreja porque lá, a casa de Deus, sustentava elas por um bom tempo. Entende, meus irmãos? Sempre tinha mantimentos. Muitas vezes eles davam um dinheirinho, uma ajuda também para a pessoa poder ali começar o seu negocinho, poder se endireitar na vida. Era outro modelo de igreja. Hoje você não vê isso nessas instituições, pelo menos nessas não. Na de Valdemiro, na do Edir Macedo, na do Silas, na do R.R. Soares, a gente não vê isso. Eles só arrecadam. E a prova que Deus não está presente nessas igrejas é que você vê, bastou uma crise financeira para eles também entrarem em crise. Ao contrário da antiga igreja, que foi substituída inclusive pela nova aliança, nós hoje vivemos da graça, graças a Deus, não vivemos mais pela lei, vivemos pela graça. E aí os caras querem ressuscitar a época da lei e nem assim fazem direito. Entende, meus irmãos? Eu fiz questão de passar essa matéria aqui para vocês para mostrar esse ponto de vista, que poucas pessoas percebem e por isso são enganadas. Outra coisa que fica escancarada, né, meus irmãos, é como o governo está enfraquecido e como tem dois lados aí, um tentando derrubar o outro. Lula e Dilma também fizeram coisas até piores do que isso. Agora só estão indo em cima do Bolsonaro. Olha só como tá as coisas hoje no Brasil. Eu nunca vi esse tipo de denúncia, essa preocupação dessas autoridades por causa de passaporte diplomático. Nunca vi isso na minha vida. Se já houve, eu peço até desculpa porque eu não vi. Eu realmente deixei passar. Inclusive eu quero que vocês me digam aí nos comentários se já houve problemas desse tipo com o Lula ou com a Dilma. Que eu saiba não teve, nem com o Michel Temer eu ouvi falar disso. Isso é um resultado do enfraquecimento do governo, meus irmãos. Se não se cuidar, anotem o que eu estou dizendo, meus irmãos. Anotem o que eu estou dizendo, porque eu mesmo não sou a favor disso. Mas, se a coisa continuar do jeito que está, não vai demorar muito para os caras virem aí com história de impeachment, viu? Vocês podem ter certeza que já estão planejando isso.
Começa desse jeito, sempre é assim. O governo quer fazer uma coisa, aparecem essas autoridades, proíbem, barram. Então o negócio tá ficando sério. E vocês sabem aqui as críticas que eu faço ao governo, mas pensando na nação, a pior coisa que poderia acontecer era um impeachment. E eu não sei, mas eu tô vendo um cenário pelo menos tentando ser montado para isso. Não sei, posso estar errado, não é? Mas o que a elite global quer pra gente sempre é o pior, meus irmãos. Então eu já fico atento, já fico com receio disso, que o Valdomiro e o R.R. Soares não representam ninguém. Na verdade, a maioria dos cristãos que realmente conhecem as escrituras se envergonham desses caras, isso é fato. E eles não representam ninguém, mas o problema é que a jogada aqui está sendo política. E outra coisa também, né? Eles falaram logo das ONGs. A gente sabe que essas ONGs servem diretamente e foram criadas inclusive pela elite, que pega aquele pessoal sem noção das coisas, coloca ali para representar essa ou aquela causa, para criar leis a favor das empresas deles, que patrocinam inclusive essas ONGs. Então na declaração da autoridade aí que está querendo barrar os passaportes diplomáticos, eu percebi meio que uma proposta. Se for para dar a eles, também tem que dar às ONGs. Vocês perceberam isso? Porque eu percebo, meus irmãos, eu sempre fico atento às entrelinhas. E é aí que eu acho perigoso. É aí que o calo realmente pode começar a doer. Então, irmãos, a gente vai ficando atento aí. Tem outras matérias muito interessantes que chegou aqui para mim. Inclusive de um cara voando em uma mochila, que muitos inscritos mandaram, foi a dica mais pedida. E eu acredito que será o nosso próximo vídeo. Então, talvez até já tenha saído antes desse, né? Eu não sei quando eu vou soltar esse. Então é capaz de vocês já terem visto aí. Mas enfim, se não saiu, veja, deve estar aí no canal. E se não tiver, vai estar, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço você que acompanhou o nosso rolezinho até aqui. E antes que eu me esqueça, meus irmãos, tem documentário novo lá no nosso canal 1, né? No nosso antigo canal. Ainda está lá de pé, firme e forte. E a gente está postando várias histórias. Postamos agora, recentemente, a de Tim Maia. Vai sair a de Roberto Carlos. Pode ter certeza, daqui para domingo vai estar no ar, se Deus quiser. Eu narrei ontem, inclusive. E embora a gente evite falar de qualquer tipo de conspiração, meus caros irmãos, lá, para ver se a gente consegue manter aquele canal de pé, as histórias em si, elas servem para incentivar você, elas servem para mostrar também que é possível você conseguir realizar seus sonhos, e mostra coisas incomuns, que várias pessoas que tiveram sucesso, várias pessoas que conseguiram atingir seus objetivos, os pontos que elas têm em comum. Vocês sabem que a gente, graças a Deus, tem uma boa visão para essas coisas, e a gente explica isso nos nossos vídeos. Então eu vou deixar aí inclusive o link para quem não conhece o nosso canal 1, que tem vários documentários lá, inclusive de bandas famosas como Guns N' Roses, marcas também, como a Honda, o Burger King e etc, tá certo? Então eu conto com vocês lá também. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais você que assistiu o nosso humilde rolezinho. A gente fica por aqui e volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.